atmosfera terrestre, aumentando a concentração dos gases de efeito estufa, e com isso estamos em franco processo de aquecimento global, que pode trazer consequências muito negativas para todos os aspectos da nossa sociedade contemporânea. Uhum. A própria estrutura humana, né? Não suportaria muito mais esse tempo, esse aquecimento. Veja, nós estamos indo com as atuais emissões de gás de efeito estufa para um aquecimento médio do planeta da ordem de 3,1 graus Celsius. Uhum. Isso significa que em regiões tropicais como o Brasil, nós estamos indo numa trajetória de aumento de temperatura de 4 graus a 4 graus e meio. Isso vai ter um impacto na saúde dos brasileiros, na nossa capacidade de produzir alimentos, porque isso também está diminuindo a quantidade de precipitação no Cerrado e no Brasil Central, prejudicando a produtividade agrícola. E enormes prejuízos do ponto de vista de grandes enchentes, grandes inundações, que é o que nós já estamos vendo agora, mas basicamente o que está acontecendo agora em 2024 e 2025 é uma amostra grátis que pode vir a acontecer com o clima nas próximas décadas. Uhum. É uma amostra grátis daquilo que pode se repetir com muita frequência? Sem dúvida nenhuma, e com mais intensidade. Então, nós estamos aumentando a frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos por causa das mudanças climáticas globais. E isso tem trazido impactos enormes na economia e no bem-estar da população brasileira, sem dúvida nenhuma. Uhum. O senhor é professor da USP, né? O senhor viu São Paulo nesses últimos dias? As tragédias, Exato. né? Vimos Rio Grande do Sul há poucos meses. As cidades não estão preparadas para isso. Eu vou usar até uma expressão sua, professor. Caiu a ficha? Olha, caiu a ficha da população, mas evidentemente os sistemas econômicos como tal querem manter o atual status quo da exploração de petróleo, o que pode levar a consequências inimagináveis para o planeta como um todo. Então, a visão de curtíssimo prazo, de vamos explorar a maior quantidade possível de petróleo, não importa o que aconteça no futuro, realmente está levando o planeta e o Brasil a uma situação muito, muito delicada do ponto de vista de equilíbrio climático. Uhum. E nós somos altamente dependentes da indústria do petróleo. Exatamente, embora felizmente o Brasil, nós temos 60% da nossa geração de hidroeletricidade vindo, obviamente, dos reservatórios e dos nossos rios, e temos um potencial enorme de geração de energia solar e energia eólica que não emitem gases de efeito estufa. Então, o Brasil tem oportunidades extraordinárias de atuar na transição energética, acabando com a exploração de petróleo e explorando melhor uma energia barata, que é a energia solar e eólica, e sustentável. Então, a gente precisa mudar a nossa política energética para uma política energética com poucas emissões de gases de efeito estufa. Uhum. E a gente tem que correr contra esse tempo, né? Sim, a gente tem que correr e o planeta tem que correr, porque a atmosfera é compartilhada por todo o mundo neste planeta. Então, é fundamental que o Brasil use a sua influência na COP30 para que a gente efetivamente convença os demais países a abandonar a exploração de petróleo e encontrar maneiras de obter energia de um modo mais sustentável, e isso tem que ser feito o mais urgente possível. Uhum. Mas eu imagino que essa transição, né, ela não se dá exclusivamente por decreto, não é mesmo? Isso. Na verdade, os indicadores econômicos hoje mostram que o quilowatt-hora de energia produzido por energia solar e eólica já é competitivo em termos de preço com a queima de combustíveis fósseis.
Então, não há hoje empecilho do ponto de vista do mercado energético para que haja essa transição, mas ela tem que ser acelerada através de políticas públicas. Uhum. Professor, e a Amazônia, onde ela entra nisso? A Amazônia entra nisso num papel fundamental, porque a Amazônia ela contém 120 bilhões de toneladas de carbono armazenadas nas árvores daquele ecossistema. Para você ter uma ideia de quanto é isso, isso corresponde a 9 anos de toda a queima de combustíveis fósseis de todo o planeta. E o que está acontecendo com a Amazônia é que, com o aumento da temperatura e a redução da chuva naquele bioma, a floresta está se degradando e, ao invés de absorver carbono da atmosfera, ela está num processo de começar a emitir esse carbono para a atmosfera, agravando as mudanças climáticas. Essa é mais uma razão pela qual temos que acabar com a exploração de petróleo e levar o planeta para uma trajetória mais sustentável do ponto de vista ambiental e climático. Uhum. Como é que o senhor enxerga, né, a população brasileira nesse momento em que a gente está debatendo, né, os efeitos climáticos, as mudanças necessárias, e com essa possibilidade de a gente enfrentar temperaturas 3 graus, 3,5 graus acima aí do normal? Olha, a gente vai ter que se readaptar, né? Isso, esse é um importantíssimo recado para a sociedade brasileira, de que o clima já mudou e vai continuar mudando, então nós precisamos nos adaptar a este novo clima. Precisamos tornar as nossas cidades mais habitáveis e mais reguladas termicamente para melhorar o conforto térmico nas nossas grandes cidades. Isso inclui, por exemplo, o aumento expressivo de áreas verdes em nossas cidades, né? Controlar o processo de urbanização, levando em conta o aquecimento global, e vai por aí afora. Isso é uma tarefa urgente da maior parte das cidades brasileiras, inclusive a minha, que é São Paulo. Porque hoje a gente vê concreto, né? As soluções são todas ligadas ao concreto. Concreto e asfalto, né? Isso. A gente precisa deixar o concreto e asfalto do lado, aumentar as áreas verdes, melhorar o conforto térmico da população, porque se daqui a algumas décadas, efetivamente, a temperatura aumentar ainda mais em 3 ou 4 graus, certamente a saúde humana vai ficar comprometida. Uhum. E a gente está falando isso de quê? De 20 anos? Olha, vai depender, na verdade, inclusive das decisões que serão tomadas na COP30. A maior parte dos países, inclusive o Brasil, tem o compromisso no Acordo de Paris de zerar as suas emissões líquidas até 2050. Entretanto, ações de países desenvolvidos recentes têm apontado que eles vão abdicar dos seus compromissos do Acordo de Paris e, com isso, agravar a crise climática, explorando ainda mais petróleo. Isso temos que trabalhar para mudar esse rumo das coisas. Entendido. Professor, se o senhor tivesse o poder de elencar para mim 5 medidas que precisam de sair da COP30, quais seriam elas? A primeira delas, um reforço na mensagem aos países de que precisamos acabar com a exploração de combustíveis fósseis. Segundo, os países desenvolvidos precisam liberar recursos financeiros para ajudar os países em desenvolvimento a se adaptar ao novo clima. Terceiro, precisamos urgentemente de incentivos para a transição energética, no sentido de implementar projetos de geração de energia eólica e solar de baixo carbono. E, por último, nós precisamos com que os agentes financeiros, porque sem recurso financeiro, sem dinheiro, nada disso pode ser implementado, que os agentes financeiros se convençam de que é estratégico para o planeta. Então,
E, na verdade, quer dizer, a questão do financiamento climático é uma questão estratégica, né? Os países desenvolvidos que criaram toda a infraestrutura que eles têm hoje, que permitem a sua dominação em relação aos países em desenvolvimento, precisam entender que é do próprio interesse deles auxiliar os países em desenvolvimento a reduzir as suas emissões, com transferência de tecnologia, transferência de recursos financeiros, para que todos possamos construir um planeta muito mais sustentável. Porque na trajetória que estamos indo, realmente é extremamente preocupante para o futuro da humanidade como um todo. Uhum. Qual o destino dessas grandes empresas de petróleo, professor? Petrobras, por exemplo, se a gente tiver que citar o caso brasileiro. Olha, veja, a Petrobras continua insistindo na rota da exploração de petróleo, né? Inclusive tentando descobrir novas fontes de petróleo no Brasil, como o petróleo na Foz do Amazonas. A meu ver, isso é uma trajetória muito perigosa para a sociedade brasileira por uma série de razões. Primeiro, nós temos que, na verdade, reduzir a produção de petróleo do que aumentar. Segundo, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas pode ter impactos ambientais numa região muito sensível que pode comprometer em muito uma região muito delicada do ponto de vista de equilíbrio ecológico. E terceiro, qualquer exploração de novos poços hoje só vão se tornar produtivos se os campos se mostrarem lucrativos daqui a 10 ou 12 anos. E daqui a 10 ou 12 anos nós esperamos que o preço do petróleo caia muito, a demanda caia muito, porque o planeta tem que estar na direção de uma transição energética muito forte, sólida e com visão de longo prazo. Então eu acredito que... Perdemos novamente contato com o professor Paulo Artacho. Bom, mas eu acho que o professor já deu recado, né? Ele que está em Vitória, participando esta semana de debates sobre as mudanças climáticas, importante contribuição para o nosso CBN Vitória. Qual o destino, né, dessas empresas de petróleo, já que a gente tem que frear exatamente esse tipo de exploração fóssil que vem destruindo a camada de ozônio, pode levar a temperatura da Terra a atingir situações extremas, e ele diz que não é só extrema, né, de calor, nós viveremos extremos de tanto de frio quanto de calor, e vão nos levar a buscar outras condições de vida para ter qualidade de vida. O professor falando de que cada um tem que fazer a sua parte, né? E aí ele olhando um pouco para a cidade, do ponto de vista um pouco mais micro, né, e não macro dessa discussão. Vamos parar de pensar só em asfalto e concreto. A gente precisa de praças, a gente precisa de árvores, né? Eu sei que vocês ouvintes estão inclusive comentando sobre isso na participação. Professor, a internet está nos bloqueando hoje, né? Sim, e eu gostaria de enfatizar que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está fazendo uma reunião regional aqui na Universidade Federal do Espírito Santo para discutir, inclusive, exatamente estes aspectos de como construir uma sociedade mais sustentável e mais justa, não só para o Brasil, mas para o nosso planeta. Então, a gente está convidando toda a população do Espírito Santo a se juntar nesse esforço de repensar um desenvolvimento sustentável para o planeta como um todo. É isso. Eu te agradeço. Excelente encontro para vocês aí, hein? Muito obrigado. Nós é que agradecemos a recepção do Espírito Santo a mais essa iniciativa científica tão importante para o Estado, para o Brasil e para o planeta. Bom dia, bom debate aí para vocês, hein? Ok, obrigado.